Hoje tem Flamengo! É isso aí, nação rubro-negra! Hoje é dia de comemorarmos mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro e segurar essa liderança tão importante. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na empolgação do jogo de hoje do Mengão, começou a assistir esse vídeo? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos seguem? Passe a nos seguir, acione o sininho para todos os vídeos e continuem aí, na moral, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, ajuda no nosso crescimento, é gratificante para o nosso trabalho e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Antes de falar sobre o Flamengo, quero falar sobre o jogo do Fluminense ontem, né, que perdeu mais uma partida, entraram em crise, mas isso para mim não importa muito não, tá? Meu pai era tricolor, acompanhei alguns jogos do Fluminense na minha infância, que tinha que acompanhar, estava do lado do meu pai, ó. Fluminense entra em crise e Bragantino se aproxima do G4. Eu vou trazer daqui a pouco a classificação para vocês. Fluminense entrou em crise após perder para o Atlético Goianiense, enquanto o Bragantino se aproximou do G4. O Fluminense perdeu de 2-1, se eu não me engano, tá? Seguindo aqui, o que acontece? Eu vi algumas imagens do estádio do Maracanã ontem, nesse jogo do Fluminense e o Atlético Goianiense. O estádio completamente vazio. E eles estavam comemorando aí, porque na apresentação, acho que do Thiago Silva, foi o maior público da apresentação de um jogador no Brasil, né? Eu acho que é isso que eles estavam comemorando. Mas quando chega na hora da Vera mesmo, o estádio fica vazio. Aí você vê, Vasco da Gama não consegue lotar São Januário. Botafogo não consegue lotar o Engenhão, estádio Newton Santos, né? O Fluminense não consegue lotar o Maracanã. É o atual campeão das Américas, é o rei das Américas. Aí eu pergunto a vocês, algum desses clubes tem condições de gerir o Maracanã sem ser o Flamengo? O Flamengo já teve a oportunidade aí de comprar vários terrenos e sempre quando chegava no final havia um empecilho e impediam o Flamengo de comprar esse terreno. Por quê? Órgãos públicos, eles têm medo que o Flamengo saia do Maracanã. Flamengo saindo do Maracanã, Maracanã vai virar um verdadeiro elefante branco. A realidade é essa, o Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. O Flamengo vai ficar aí com 75% do prejuízo do jogo de ontem do Fluminense. É assim que foi dividido. 75% de lucro para o Flamengo, quando tiver lucro, e 35% para o Fluminense. E quando tiver prejuízo, Fluminense arca com 35% do prejuízo e o Flamengo 75%. Ou será que esqueceram de convidar o Sorriso Maroto para o jogo de ontem, do Fluminense? Então, de brincadeira, né? Eles queriam mesmo, não estou falando o Fluminense que está em parceria com o Flamengo, mas o concorrente queria transformar o Maracanã em uma verdadeira casa de espetáculo. Arena Sandy Júnior, igual eles fazem lá com a Allianz Parque, né? O campo do Palmeiras, né? Então eu vou trazer para vocês a classificação atualizada com o jogo de ontem. Flamengo continua em primeiro, décimo com 17 pontos, segundo Bahia com 17, terceiro Botafogo 16, quarto Atlético Paranaense 16, quinto Bragantino 15, sexto o São Paulo 14, sétimo Palmeiras 14, oitavo Cruzeiro com 13, nono Atlético Mineiro com 13, décimo Internacional com 11, décimo primeiro Fortaleza com 10, décimo segundo Juventude com 10, décimo terceiro Fluminense com 7, décimo quarto Grêmio com 6, décimo sexto Vasco com 6, 17º Atlético Goianiense com 6, 18º Criciúma com 5, 19º Cuiabá com 4 e 20º o Vitória com 3 pontos, né? Então essa daí é a classificação até os jogos que serão realizados nesse domingo, né? E as meninas da Gávea perderam
mais uma partida. Real Brasília decide no início, segura Flamengo e vence no Brasileirão Feminino. Com um gol no início, o Real Brasília mostrou eficiência no ataque e segurança na defesa para vencer o Flamengo por 1-0 em casa. Baião, de pênalti, é o nome da jogadora, marcou ainda nos primeiros minutos e carimbou a vitória das Leoas do Planalto. O resultado fez o Real Brasília se afastar da zona de rebaixamento, chegando aos 16 pontos e subindo para a 9ª colocação. Em 7º, o Flamengo estacionou com 18. Lamentável, né? A campanha das meninas da Gávea no Campeonato Brasileiro Feminino. Mais uma derrota para a conta, né? Então agora vamos falar aqui sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Olha só, Atlético está na 4ª colocação e pode chegar à liderança em caso de vitória. O Flamengo, que está na 1ª posição, almeja o triunfo fora de casa para se manter no topo da tabela. É isso que nós, rubro-negros, esperamos. Sabemos que não vai ser um jogo fácil. O Flamengo está com muitos desfalques. O Tite teve que aí improvisar pelo segundo jogo consecutivo, mediante aí essa data FIFA, Copa América, que tirou vários jogadores do Flamengo. Tivemos a lesão de Everton Cebolinha, que ficou no Rio de Janeiro, não viajou. Igor Jesus também não viajou. Carlinhos fazendo trabalho de reequilíbrio muscular para poder ajustar o seu condicionamento físico no mesmo nível dos outros jogadores. Então vou trazer para vocês como chega o Atlético Paranaense. O Furacão vem de uma vitória diante do Criciúma e chega embalado neste fim de semana. No entanto, Cuca permanece com desfalques importantes em campo. Afinal, Bento, Canábio estão servindo suas respectivas seleções na data FIFA e só deve retornar em julho. Além disso, Renan Viana e Peterson, suspensos por razões disciplinares, seguem fora. A formação dos jogadores anteriores deve ser mantida neste fim de semana. O Atlético, dessa forma, entra em campo em um 4-2-3-1, com Nicão, Zapelli, Cristiano no meio-campo e Mastroeni isolado na frente. O Furacão tem apenas uma derrota como mandante em 2024 e o Flamengo quer fazer com que eles tenham mais uma derrota dentro de casa. Campo de grama sintética também é um complicador para o time do Flamengo. Agora, como chega o nosso querido e amado Clube de Regata do Flamengo? O Flamengo vive um momento especial na temporada e chega motivado em Curitiba. Afinal, os jogadores rubro-negros vêm de 6 vitórias consecutivas e têm protagonizado boas atuações em campo. O problema segue sendo os desfalques: Varela, Vina, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, que estão convocados para a Copa América e são ausências confirmadas no Mengão. Além disso, Ayrton Lucas e Alan, lesionados, só devem retornar aos gramados na próxima semana. Igor Jesus e Everton Cebolinha, que vinham treinando normalmente no Ninho do Urubu, se lesionaram diante do Grêmio e foram substituídos no primeiro tempo. Assim, ambos estão fora, nem viajaram. Vou falar aqui sobre Curitiba. Cara, que recepção linda a torcida rubro-negra fez aí aos jogadores do Flamengo. Gabigol parou ali para tirar foto com os torcedores. Davi Luiz não precisa nem falar. Todos os jogos do Flamengo fora de casa, Davi Luiz é super atencioso com os torcedores. O Flamengo ia se hospedar em um hotel, a logística mudou, passaram o Flamengo para um outro hotel, tiveram que fechar lá a rua, literalmente pararam a cidade de Curitiba, né? Muito legal essa recepção, parabéns aos torcedores do Flamengo de todo o país. Inclusive, em setembro eu estarei aí em Curitiba. Você que mora em Curitiba, que segue a nossa página aí, nos dá dica aí de locais legais aí para poder serem visitados em Curitiba. Fico no aguarde aí, valeu? Vamos lá. Tite também é outro desfalque em campo. O técnico está suspenso do jogo por ter sido advertido com o 3º cartão amarelo na quinta-feira. Portanto, um outro membro da comissão técnica ficará responsável por comandar os jogos do Flamengo na beira do gramado, né? Então vamos trazer aqui algumas informações sobre o jogo. 9ª rodada. O jogo será hoje, lá na Liga Arena, às 16 horas. O Atlético Paranaense deve vir com o seguinte time: Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha,
Thiago Heleno e Esquivel, Fernandinho e Eric, Nicão, Zapelli e Christian, Mastroeni, e o técnico é o Cuca. O Flamengo, né, deve vir com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Pereira ali improvisado na lateral esquerda, Léo Ortiz improvisado como volante. Gerson, Luiz Araújo, Lohan, que está jogando muita bola, Bruno Henrique, Pedro, e o técnico Tite não estará à beira do gramado, né? Sobre Lohan tem apenas 17 anos. Se eu não me engano, ele faz 18 anos no dia 14 de julho, mas ele joga com uma categoria de um veterano. Esse garoto aí assim, um fenômeno. É um fenômeno. Eu posso queimar minha língua no futuro, como outros jogadores que passaram pelo Flamengo, e nós elogiamos bastante, mas Lohan tem que se destacado muito positivamente. O árbitro é o Anderson Marombado Daron, né, que está suspenso aí da Conmebol. Já trouxe o porquê, né? Ele é da FIFA do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Thiago Augusto Caps Diel, do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul. E o VAR fica por conta da Daiane Muniz, que é uma árbitra da FIFA de São Paulo. A TV Globo, TV aberta e o Premier Pay-Per-View transmite o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Agora aqui, como eu falei no início, né, Gabigol que tirou foto aí com torcedores após o desembarque do Flamengo em Curitiba. Assim que o elenco chegou ao hotel na cidade, os torcedores pediram para tirar foto com o Gabigol, e o camisa 99 da Gávea fez a alegria dos rubro-negros. Gabigol tirou foto com os torcedores do Flamengo, além do atual 99. Davi Luiz, como eu já havia falado, também atendeu os rubro-negros presentes no hotel. Atualmente, Gabigol é reserva no Flamengo e o camisa 99 perdeu espaço para Pedro, principalmente após a chegada do técnico Tite. Para o jogo contra o Atlético Paranaense, o Príncipe da Gávea tem grandes chances de ser titular, visto que o camisa 9 está com desgaste físico. No entanto, Tite ainda não definiu quem irá iniciar entre os 11. Mas, PQD, você não trouxe aí a escalação? Provável escalação. Eu friso sempre, a escalação oficial do Flamengo sai 1 hora antes do jogo. Jogo às 16 horas, às 15 horas, teremos aí o time que entrará em campo contra o Atlético Paranaense, né? Então nós vamos ficar no aguardo. O Gabigol pode iniciar a partida ou pode entrar no segundo tempo. Já que o Pedro está com esse desgaste físico, eu, no meu ponto de vista, né? Gabizete não. Para preservar um jogador que tem sido muito importante, é o artilheiro do Brasil, é o jogador do Brasil que tem mais gols na temporada, né? Então eu começaria com o Gabigol. Preservaria ele para as próximas partidas. Né, com essa data FIFA aí, o Flamengo vai precisar de todos os jogadores em condições de entrar em campo. Carlinhos não viajou, né? Está fazendo recondicionamento físico. Então vamos seguir aqui ainda falando sobre Gabigol. Após anunciar Dudu, Cruzeiro mira a contratação de Gabigol do Flamengo. O Cruzeiro anunciou um acordo com o Palmeiras pela contratação de Dudu. No entanto, apesar de ter fechado a chegada do atacante, o time mineiro segue interessado em Gabriel Barbosa. A equipe de Belo Horizonte colocou o camisa 99 da Gávea na lista de prioridades para contratações. Conforme informações do jornalista Vene Casagrande, a diretoria do Cruzeiro entende que a contratação de Dudu não impacta na possível chegada de Gabigol. Isso porque o ex-atacante do Palmeiras atua pelo lado do campo, enquanto o camisa 99 é um centroavante e atua mais centralizado, né? Esse é o problema. Gabigol, ele teve suas melhores atuações pelo Flamengo jogando centralizado, ali onde Pedro se encontra hoje. Mas mudaram um pouco a função de Gabigol, fizeram com que ele jogasse recuado, um pouco longe da área. Isso tem atrapalhado também. E fora as faltas de oportunidade que ele tem tido com o técnico atual, Tite, ainda teve a suspensão aí, né? Ele está pelo efeito suspensivo aí para poder atuar. Além disso, ainda de acordo com o jornalista, o Cruzeiro ainda não entrou em contato e iniciou as negociações com o Flamengo por conta do julgamento de Gabigol.
O atacante recebeu suspensão por tentativa de fraude de exame antidoping e pode ficar afastado até o início de 2025. Ou seja, o julgamento dele estava marcado. Ele viajou para a Suíça, mas foi adiado e não tem uma nova data. Então, antes de sabermos o resultado do exame, o Cruzeiro não quer fazer nenhum tipo de proposta, né? Então, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o Mundial de Clubes de 2025. O Flamengo posta foto com contagem regressiva para o novo Mundial de Clubes. Atualmente restam 3 vagas para o novo Mundial de Clubes. E o Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os times brasileiros classificados. A competição acontece entre o dia 15 de julho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos. Por esse motivo, o Flamengo postou uma foto nas redes sociais abrindo contagem regressiva para o torneio. Vou trazer para vocês aqui o que estava nas redes sociais do Flamengo. Falta um ano para o Mundial da FIFA 2025 nos Estados Unidos. A maior torcida do mundo vai jogar junto. Nosso povo sabe o que quer e pede em uníssono o mundo de novo. Vamos Flamengo. Fecha aspas, destacou aí a mensagem que nós cantamos, né? E agora o seu povo pede o mundo de novo e nós vamos fazer de tudo aí para conseguir esse título inédito, né? Desse novo formato do Mundial de Clubes. Vale destacar que o Mundial de Clubes terá 32 times com semelhança à Copa do Mundo e o Flamengo conquistou vaga por ter levantado o título da Libertadores de 2022. Muito obrigado por isso, Dorival Júnior, depois de vencer o Atlético Paranaense por 1-0 em Guayaquil, no Equador. Então, galera, Flamengo entra em campo às 16 horas contra o Atlético Paranaense. Jogo, já frisei, muito importante para nós nos mantermos na liderança do Campeonato Brasileiro. E só a vitória nos interessa, nem que seja por 0,5. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!